A maioria já sabe que o Quarteto Fantástico é formado por uma equipe espacial que em uma viagem passou por uma radiação cósmica, ganhando poderes no processo. Mas o que a maioria não sabe é que por 200 histórias do quarteto, Sue Storm era conhecida como a Garota Invisível, e não a Mulher Invisível. Tal qual, por muito tempo, a Jean Grey era chamada de Garota Marvel. Havia uma estrutura patriarcal da época que, por algum motivo fácil de pensar, enxergava as mulheres das equipes como garotas, como se elas fossem menores que os homens. E sim, existia a Vespa ou a própria Mulher Maravilha, que não à toa era a mais famosa e empoderada entre as personagens femininas. Mas entende que, olhando nos tempos atuais, chega a ser bizarro que essas personagens fossem vistas como garotas, quando o garoto Peter Parker já era visto como Homem-Aranha? Pois bem, Sue, ainda que poderosa e relevante na família, sempre fez parte do lado mais emocional do grupo, seja como alguém que se preocupa, sendo a mãe do time, mas também alguém que se deixava ser tratada como menos do que deveria. Correndo atrás do Reed, implorando por atenção, se calando para respostas grossas e utilizando seu poder sem muita criatividade. O que auxilia bastante para o espectador comum, de hoje, se irritar com o Reed pelo modo que a tratava, mas também com a Sue por não se impor. E veja bem, não estou dizendo que Jack Kirby e Stan Lee não gostavam da personagem. Era o modo como o homem via a mulher nesse tempo, infelizmente. Alguém mais emocional e menos forte, menos independente. Os autores estabeleceram bem a equipe, suas personalidades. Kirby demonstrou sua vasta criatividade com todas as ideias espaciais que colocava na trama, enquanto Lee dava o drama certo para nos apegarmos à família. Mas o jogo virou de verdade quando John Barney assumiu a fase no final dos anos 70, viajando mais na parte cósmica, criando novos elementos que marcariam a equipe e desenvolvendo seus personagens, tornando-os mais maduros. Reed, um homem mais compreensível, que se importa com a sua mulher e precisa conciliar a cabeça com o coração. Johnny, um jovem mais maduro, que não controla seu coração e se entrega, se perde, magoa, mas está sempre buscando acertar, buscando o bem daqueles que ama. Ben aceita mais quem é. Contudo, ao encontrar um jeito de permanecer humano, vai tentar se manter assim, se retirando da equipe, o que dá lugar para a entrada da mulher Hulk. E então, temos a personagem que mais cresce, que mais ganha destaque, que demonstra o quão poderosa é e finalmente se classifica como uma mulher importante dentro daquela equipe. E aí, meus bidos fantásticos, hoje eu estou aqui para falar sobre o Ônibus Volume 2 de Quarteto Fantástico, que finalmente eu pude terminar e finalmente tive a certeza de que a Mulher Invisível é a personagem mais poderosa do Quarteto Fantástico e uma das personagens femininas mais incríveis dentro do universo da Marvel. Muito por conta do que acontece nesse quadrinho, muito por conta de uma história que eu vou trazer aqui, que acontece neste volume e que traz exatamente esse desenvolvimento dela se transformando, dela literalmente falando que não é mais a Garota Invisível, ela agora é a Mulher Invisível. Os membros do Quarteto Fantástico já enfrentaram muita coisa juntos, cruzaram a galáxia, o universo e já viram as maravilhas e os horrores do tempo e do espaço infinitos. Eles combateram inimigos e resistiram a conflitos cuja menção sussurrada poderia fazer um homem mais fraco tremer em busca de refúgio. Conheceram desgostos, provações e angústias além do que qualquer mero mortal deveria ser obrigado a suportar. E triunfaram sobre tudo. Até hoje. Pois hoje, o dedo indiscriminado da tragédia se estendeu para tocar suas vidas como nunca antes. Para pegar o texto eu tive que pegar o ônibus, então eu quero agora mostrar para vocês que tá na minha mão. Olha o tamanho dessa bodega. E eu vou deixar ele aqui perto porque é bem provável que eu queira trazer alguns diálogos, né, que ocorre no arco que eu vou abordar e que é bem relevante para o assunto que eu estou trazendo da Mulher Invisível.
É interessante notar como nessa fase do John Barney, a gente ainda encontra uma Sue familiar ao passado. Ela é ainda uma mulher que é muito preocupada com o Reed, que fica muito nas costas do personagem em relação a querer o amor dele, a falar, amor, pelo amor de Deus, esquece isso daí que você está fazendo e vamos, né, fazer uma coisa mais relacionada aos nossos sentimentos, em relação ao nosso casamento como um todo. Então existe essa parte da personagem que meio que continua. Uma coisa que me pega bastante lendo o quadrinho, e aí eu não sei se é parte da tradução ou é uma característica do personagem que é o Coisa, porque ele chama muito a Sue de boneca e garota. Então por vezes eu fico tipo assim, Coisa, ela é tua amiga. Ao mesmo tempo, ela é tua parceira. Chamar ela de boneca é extremamente inapropriado. Mas isso se prolonga até o final do ônibus, dos dois ônibus. Então não tem como eu dizer certamente assim se, sabe, não é um erro de tradução ou se é uma característica do personagem que é o jeito dele falar. Sabe as pessoas que ficam falando pra você, ô minha vida, ô meu amor, sendo que você não é a vida dela nem o amor dela? Então, eu acho que pode ser nesse quesito para o Coisa. O grande lance é que você vai abrir o volume 2 do ônibus do quarteto e você já dá de cara com o Namor tacando um beijão na Sue. E a Sue responde como tipo assim, ai, nossa, que coisa, né? Você me pegou de surpresa. E ele fica assim, não, é sempre bom relembrar de uma coisa que a gente poderia ter tido em talvez uma outra terra, um outro universo. E tipo, ela não fica brava, ela não briga com ele por ele ter dado um beijo. E o Reed não está na cena. Então você fica, mas que cara, a Sue Storm. E é doce porque você vê em muitos momentos o quanto que a Sue ama o Reed. Ou seja, ela não traiu, mas é uma coisa dos roteiristas. Eles ficam fazendo essas coisinhas com a Sue como se fosse normal, como se uma mulher não fosse lutar contra esse tipo de coisa, sabe? Então é uma coisa que você ainda encontra bastante nessas histórias do quarteto como um todo, mas é necessário dizer, o John Byrne, ele explora muito bem a personagem num quesito de torná-la mais independente e de torná-la mais poderosa, porque a Sue sempre foi uma personagem que usava ali o escudo dela, né, do campo de força, e ficava invisível, e beleza. Quando você começa o ônibus do volume 1, não necessariamente fica claro, pelo menos pra mim, que a Sue está descobrindo aqueles poderes, mas parece que ela sabe usar e ela usa de uma forma que você, pelo menos até então, não tinha visto antes. Pelo menos eu, com o que eu li do quarteto, não tinha visto antes na fase do Stan Lee e do Jack Kirby. Tiveram outras pessoas entre o Stan Lee, o Jack Kirby e o John Byrne, mas enfim, eu estou indo pelo que eu li nessa parte. E o que a gente vê é a Sue, por exemplo, abrindo um campo de força dentro de um objeto e explodindo esse objeto. É a Sue pegando uma parede e jogando o poder dela para deixar aquele objeto transparente, para que as pessoas possam olhar através daquele objeto. E principalmente, é a Sue usando o poder com o campo de força dela através de uma pessoa, a ponto de tirar a respiração dessa pessoa. Então você começa a ver o quanto que o nível de poder da Sue é overpower, é apelão. Pô, imagina se a Sue chega no Thanos e fecha o rosto dele e tira o oxigênio dele. Ele perde, ele para de usar aquela mão com as joias numa tacada, entendeu? Então você começa a trabalhar a Sue de uma forma que torna ela muito mais atraente. E uma coisa que eu gosto bastante no primeiro volume e que me chamou muita atenção é quando vai chegando perto do final dele. Então o que que parece? Parece que o John Byrne, quando ele começa a fase, e principalmente no volume 1, ele não está ainda como roteirista, ele está ainda como desenhista. Quem está escrevendo é o Marv Wolfman. Então o Marv Wolfman está ali tratando a equipe do mesmo jeito que a gente sempre viu o time trabalhando como família, né? E ao mesmo tempo explorando aí seus universos. Quando o John Byrne assume, é quando ele realmente começa a tocar no coração, é quando ele começa a fazer viagens espaciais, é quando ele começa a levar o quarteto para um outro nível. E um dos momentos que mais me chamou a atenção na fase como um todo foi quando a Sue Storm está dando uma entrevista e ela fala bastante de como é ser a única mulher no grupo, como ela tem que lidar com alguns assuntos, como ela é a mulher mais empoderada a partir dali e o que isso representa para as outras mulheres. Então só isso é interessante. Estamos falando da Sue como personagem, como um símbolo feminino. Mas vai além. Ela chega em casa, o Tocha Humana está derrotado, o Coisa está derrotado, o Senhor Fantástico está derrotado. O que é que está acontecendo? Do nada tem um homem barbudo, loiro, lidando com toda a situação. Gente, a Sue entra na batalha com o cara. O cara é poderoso e ela vai fugindo, ela vai escapando. Ela vê que ela não aguenta, ela começa a escapar. E o cara tá chegando perto, ela consegue escapar. Então ela vai criando campo de força, ela vai passando entre os objetos e por aí vai. Ela vai dando o jeito dela, enganando este ser como um todo. Até que ela é a única que vai no emocional. Porque aí é legal porque trabalha o fato de uma mulher que ela pensa muito mais do que o homem. O homem normalmente é muito irracional, ele vai pro combate, ele vai no impulso, né? Principalmente pensando no Coisa, no Tocha Humana, são personagens que só tá na hora do pau, em chamas e parte pro ataque. E a Sue não.
ela decide prestar atenção nisso. Por que esse personagem tá fazendo isso? Por que esse cara tá atacando a gente? Ela olha nos olhos e reconhece o filho dela. Sim, o Franklin do nada virou um adulto e está atacando o quarteto porque ele está confuso, não sabe o que raios ele está fazendo, não sabe quem ele é. E é a Sue que resolve esse assunto. Não parando aí, é uma história à parte, leva a outros assuntos, mas enfim, o foco não é isso. Chega no final do encadenado como um todo, o Reed do nada some e o Dr. Destino dá um ataque totalmente inesperado para o quarteto. A Sue chama ali, né, joga ali, solta o chamado no céu, que joga o símbolo do quarteto, e aparece o Tocha Humana, aparece o coisa, mas o Reed não aparece. Adivinha quem é que assume a porrada? Quem é que assume a liderança? A Sue. Então esse é um momento muito legal porque você vê mais da personagem. Você vê mais da personagem agindo, dela pensando, dela falando o que é que cada um vai fazer e dela resolvendo o problema. Ela não resolve 100%, até porque do nada surge o Surfista Prateado, do nada a situação fica ainda mais problemática, então pro quarteto ia ser muito difícil de derrotar, mas ainda assim, ela lida com toda a situação e isso é muito legal. Principalmente quando você começa o volume 2, ela está procurando o Reed. Ela fala, por que o Reed não foi? O que aconteceu com o Reed? E ela fala, eu não vou descansar até encontrar meu marido. E vocês vão me obedecer, porque agora, com ele não estando aqui, eu que lidero essa merda. Então é muito legal porque é um momento em que o autor começa a empoderar a sua personagem. Ele começa a botar o pau na mesa em relação a ela e fala, é assim que vai funcionar. E os homens, mano, beleza, faz sentido, vou obedecer. E isso é muito legal porque funciona fluidamente, é uma coisa que faz perfeito sentido. Ela era a esposa do cara, ela tava ali lado a lado sempre. Os outros dois sempre foram mais pra parte do ataque ou da parte da comédia. Então faz sentido que ela assuma isso. E é legal porque o John Barney está dando essa oportunidade para a personagem como um todo. Então é uma parte que funciona bastante e fica muito legal dentro da trama. Sem contar um momento que eu acho top, que é quando o próprio Doutor Destino olha pra Mulher Invisível e fala assim, nossa, eu sempre olhei pra você como uma personagem mais fraca. E essa é a primeira vez que, em muito tempo, eu reconheço você como uma provável grande lutadora para contra mim. Sabe, uma pessoa, um oponente que realmente vale a minha atenção. Uma pena que eu não estou aí presencialmente. Mas é legal porque ele reconhece isso. Porque, gente, se você pega as primeiras histórias do quarteto, acho que na terceira edição, a Sue já é feita de refém. E ela faz parte da equipe, ela faz parte do quarteto. E, ao mesmo tempo, chega em outras edições e ela também é feita de refém pelo próprio Dr. Destino, nos próprios ônibus do John Barney. Então é legal porque é um momento como se você tivesse visto uma evolução e o próprio Dr. Destino viu essa evolução. O John Barney criou isso muito bem para que o Dr. Destino sentisse isso e a gente como leitor sentisse isso. E então veio um momento bem interessante e que eu achei sério por parte da narrativa do John Barney, que é que em certo ponto da história a Sue sofre um aborto espontâneo, deixando toda a equipe bem triste. Mas ela, obviamente, fica pior, sentindo culpa, seja pelo que houve ou por todas as expectativas criadas, sentindo que ela é fraca. Como pode ter derrotado tantas ameaças espaciais e não ter conseguido salvar um bebê que estava dentro de si? Gente, pra mim foi chocante. Eu jurava que era o momento que a Valéria já estava vindo. E não. Eles sofreram um aborto. Então esse é um momento do quadrinho que é interessante porque a Sue fica mais de escanteio, ela fica mais triste, ela fica mais na dela, você vai vendo o quarteto lidando com certas ameaças e a Sue, ela não aparece tanto. Quando ela aparece, ela deixa muito claro que ela está tentando lidar com esse sofrimento e meio que expulsando, né, jogando o poder dela para contra isso. E é aí, no decorrer de várias edições, várias jornadas, tá? Não vou dizer que a edição que eu tô falando chega rápido depois disso, mas esse é um momento muito fatídico porque é importante, dá uma quebra muito forte pro quarteto. O quarteto todo sente essa derrota e a gente como espectador sente, pô, olha esse assunto, olha que assunto sério pra gente estar discutindo num quadrinho de super-heróis, sabe? Então é muito legal que o John Barney já tava tocando num assunto como esse. Aliás, depois disso, ele vai tocar num assunto extremamente pesado envolvendo o Tocha Humana. Eu só queria jogar aqui por cima porque o Tocha Humana tem um fã. O fã é fã do Tocha Humana. E ele acha que para ele chegar mais perto do Tocha Humana, mais próximo do que é o Tocha Humana, gente, ele se incendeia e o garoto morre. Tem noção disso? O garoto morre porque ele é fã do Tocha Humana, ele bota fogo nele mesmo. E ele é uma criança, ele não tinha noção e ele achou que pôr gasolina nele é inacreditável. E o Tocha Humana chega a tempo de ver ele, o garoto tá todo queimado, tá no hospital. E o garoto fala, tipo, mano, eu te amo, sou seu fã. E o Tocha Humana tá tentando ali
e deu aquela situação e o garoto morre na frente dele. E o Tocha, literalmente depois disso, quer desistir. Ele não quer ser mais o Tocha Humana. Gente, foi um dos quadrinhos mais pesados super-herói que eu já li. Eu fiquei extremamente triste. Eu falei, meu Deus, o que o John Byrne fez aqui? E ele fez a história do o garoto que colecionava Homem-Aranha pro Tocha Humana, só que 3 vezes pior, né? Porque olha a merda que dá ao final. Então, assim, muito pesada e ao mesmo tempo, talvez a melhor história envolvendo o Johnny Storm de tudo que eu já li do Tocha Humana, tal como uma das melhores edições dos 2 volumes como todos, tá? Fica claro, porque é muito bem conduzido, é bem emocional e ao mesmo tempo muito pesado, né? É diferente de tudo que você já viu, assim, num quadrinho do Quarteto Fantástico. Uma coisa muito interessante do John Byrne é que, às vezes, ele planta algumas coisinhas antes para desenvolver no futuro. E uma coisinha que ele começa a plantar, em certas edições, é que um ódio está sendo propagado. As pessoas estão querendo odiar, e principalmente elas estão querendo odiar os negros. Então começa um assunto interessante, que eu falei, nossa, estamos abordando isso em super-herói, anos 80? Peraí, quer dizer que vocês querem militar? Faz o L agora. Legal o que está sendo dito aqui. E aí, quer dizer, não é legal, né? Mas vocês entenderam. E aí eles começam a trazer, tipo assim, pôsteres de pessoas pegando quadros que falavam de tipo assim, temos que respeitar a igualdade, somos todos iguais, não sei o quê. E a pessoa coloca em cima uma coisa escrita assim, amante de crioulo. E você fala, nossa, mas que é isso? Pra onde é que isso vai? Aí acaba a edição, e tu vai pra outra edição e o quarteto tá no espaço, enfrentando uma outra coisa, fica pro caramba. Chega no final da outra edição e simplesmente aparece o que parece uma KKK. São várias pessoas brancas falando mal contra os negros, e aí chega um padre, uma pessoa da igreja, e fala, gente, isso não é de Deus, Deus fala que a gente tem que amar todos como iguais, e propaga o amor. E os caras mandam ele embora, falam, você ama crioulo, você é um lixo, sai daqui, você não merece isso. E aí essa pessoa sai, e do nada, a pessoa que falou isso se transforma, ou seja, é uma pessoa que tem metamorfose. E aí ela fala com uma pessoa que a gente não vê, tá escura, e essa pessoa fala, mano, você mandou muito bem, é isso aí, vamos continuar com essa parada. E aí esse cara vai e se transforma numa pessoa preta. Então você já fica assim, mano, o que é que tá acontecendo aqui? Quando vai pra outra edição, gente, o quarteto simplesmente, o prédio deles voa pra cima, eles perdem o edifício Baxter, descobrem que foi uma obra do Dr. Destino, mas o Dr. Destino tá morto, então foi outra pessoa, aí derrota o ser, e quando eles voltam, tem uma rebelião, tem várias pessoas atacando a mansão dos Vingadores, sendo contra os mutantes. E aí você fica, gente, mas não tem X-Men na Mansão dos Vingadores. Sim, mas existia a Feiticeira Escarlate, que era uma mutante até então nessa época, né? Depois ela sofreu um retcon aí bem recente de que ela na real é uma bruxa e não tem nada a ver com mutante. Mas isso é bem recente. Naquela época era mutante. E o próprio Tocha Humana se indaga, fala assim, mano, mas a Feiticeira Escarlate foi embora com Visão, eles não estão mais morando aqui, por que essas pessoas estão aqui? Então deixa muito claro que o ódio está sendo propagado, que as pessoas estão querendo propagar esse ódio e elas estão com a mentalidade assim extremamente presas a isso, a ponto de, num momento, o quarteto estar fora do seu ambiente, né, fora da mansão, e um cidadão vai julgar eles por eles serem diferentes e ao mesmo tempo pelo fato de que o edifício Baxter saiu voando e fez o cara perder um comércio dele, então ele começa a criticar o cara. E o quarteto, pô, a gente não tem culpa disso, me desculpa, não sei o que. E aí vem um policial e do nada começa a atacar o cara. Mas tipo assim, gente, de começar a espancar o cara não tinha feito nada demais. Ele tava brigando com o quarteto, mas ele não tinha, tipo, dado um tapa no Reed Richards, entendeu? Então, fica muito claro que esse ódio, ele tá passando do limite. Não é só mais uma coisa do racismo, mas é sim uma coisa das pessoas contra qualquer tipo de pessoa, entendeu? Contra qualquer situação mínima. E aí você percebe que tem alguma coisa de errada. Então o Reed fala assim, gente, vamos se dividir para entender o que é que raios está acontecendo. E a gente vê que aquele cara que se transforma, que tem umas da metamorfose, tá com outro cara e ele tá vendo o quarteto se dividindo. E fala, mano, vamos ver aqui o que a gente vai fazer. E fica por isso, sabe? Mas já dá um nome de que o nome do cara é Dr. Dódio. Até parece ódio, né? Então rola essa conexão. Assim que eu acho que é uma conexão que funciona muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos eu acho que é hate, né? E eu não sei se o nome dele era tipo hate ou coisa assim pra, enfim, aqui traduzirem como ódio. Mas de qualquer modo, é o Dr. Dódio, né? Esse é o nome dele, aparentemente. Então, enfim, o quarteto se divide para resolver esse problema e do nada a She-Hulk, que nessa época fazia parte do quarteto, porque o Coisa tinha saído graças às Guerras Secretas, e isso acontece nas Guerras Secretas mesmo, né? O Coisa descobre que ele pode ficar humano e ele fala, pô, eu quero ficar nesse mundo aqui porque eu posso ser humano aqui, eu quero descobrir como é que eu faço isso. E o Reed fala, mano, beleza, descobre aí, vamos voltar para casa, e quando eles voltam, a She-Hulk
por certos motivos, acaba entrando na equipe. Mas enfim, o lance é, a She-Hulk se depara com uma mulher que se chama Malícia. E ela vai pra cima da mulher, né? A She-Hulk é forte, poderosa, pô, ela tem a mesma força do Hulk. Cara, ela apanha, mas ela apanha de uma forma que ela não consegue encostar nessa Malícia. Ela não encontra um soco, ela voa pra cima, apanha, daqui a pouco perde o ar e desmaia. Ela perde. E essa Malícia fala, mano, eu vou matar o Quarteto Fantástico. E você fica, mano, mas que raios tá acontecendo aqui? E então, a gente tem um momento extremamente fundamental, que é o Franklin sonhando. Ele tem um sonho, vai para um mundo, vai para o outro, você fica, mano, mas o que raios está acontecendo aqui? Do nada, ele acorda, vai direto pro Reed que está fazendo pesquisas, porque o Reed, ele, sendo o homem mais inteligente do mundo, ele entende que tem alguma coisa acontecendo que está afetando as pessoas, que tem uma coisa proposital que não é da Terra, que está afetando, e talvez esteja vindo até mesmo por conta daqueles bilhetes, ou seja, é como se tivesse uma magia naquele próprio pôster, falando, amante de crioulo, caramba 4, e isso estivesse pegando qualquer pessoa que, tipo, mexesse naquilo, lesse aquilo, algo do tipo. Então ele começa a estudar isso. Do nada o Franklin chega e fala, gente, eu tô muito preocupado, porque eu tive um sonho horrível. E aí eles falam, não, mas o que aconteceu? Ele falou assim, nesse sonho, a minha mãe, a Sue Storm, matava vocês. E aí, meu parceiro, você vai descobrir que aquela Malícia é a Mulher Invisível e ela está sendo controlada pelo Dr. Dodge e pelo outro vilão que estava junto com o Dr. Dodge, que até então não havia sido revelado, que era o Homem Psíquico. Ou seja, o nome dele já deixa muito claro, né? Homem Psíquico. E a Mulher Invisível está sendo controlada e, gente, ela vai pra cima. Quando ela encontra o Reed e encontra o Tocha Humana, ela literalmente usa o ódio referente ao quê? Ao ser tratada como lixo, ao ser tratada como menos, ao ser uma mulher que sempre foi colocada de lado e não teve o seu devido lugar, o seu devido respeito dentro da equipe do Quarteto Fantástico, sempre sendo vista como uma garotinha e não como uma mulher. É aí que você pega. Eu quando vi isso, eu falei, caraca! Cinema. A mulher se rebelou. A mulher tá agora, ó, peitando pra cima. E, gente, até eles descobrirem, ela arrebenta. O Tocha vai pra cima, ela tira o ar dele, ele perde o fogo. O Senhor Elástico vem, se enrola dentro dela, ela explode ele todo com o campo de força dela. Então ela começa a arrebentar a equipe inteira. E é nessa hora que fica muito claro que a Mulher Invisível é sim a mais poderosa dentro do Quarteto Fantástico. Porque, mano, ninguém conseguiu bater de frente com ela. Ela tava, tipo, no seu auge, entendeu? Porque ela tava com tanto ódio que ela tava usando seu poder no caguei. E aí, é muito legal porque o Reed, ele percebe que ela está sendo manipulada com ódio. Então, o que ele tem que fazer para quebrar esse ódio é dar ainda mais ódio para ela, para chegar num limite que possa acabar saindo da realidade, dos sentimentos que a própria personagem teria para com ele, sabe? Então, gente, ele começa a ignorar ela. E ela fala, não, olha pra mim. Ele fala, não, Su, você não tá vendo que eu tô lidando com uma coisa mais importante, uma coisa mais relevante? Gente, ele começa a tratar ela de uma forma que lembra muito ao modo como, em alguns momentos, ele já chegou a tratar ela lá nos primeiros quadrinhos do Quarteto Fantástico. Então, tem essa quebra muito interessante. Mas ele literalmente começa a brigar com ela, assim. Tem uma hora que ela vai, puxa ele pra falar... E ele fala, eu já falei que é pra você parar de encher o meu saco. E, tipo, ele dá um tapão na cara dela. Então, ele age como um macho escroto. E é nessa hora que quebra, entendeu? Porque ela sente tamanho ódio que ela fala, tipo assim, eu vou te matar. E aí, tipo, ela desmaia, entendeu? Então, tipo, é quando chega realmente no limite e ela sai desse ódio. Só que aí, o bagulho fica tenso. Por quê? Porque ela se sentiu invadida. Literalmente um ser, um vilão, invadiu a cabeça dela, mexeu com os sentimentos dela, mexeu com coisas que já passaram pela cabeça dela, porque, gente, esse ódio não é tirado do nada, você escancara uma coisa a partir disso. E outra, realmente ela sofreu uma invasão, um cara entrou na mente dela, então ela se sente invadida, traz a sensação de quase como se ela tivesse sido abusada, né, e psicologicamente ela realmente foi abusada, e ela fala, eu quero justiça. Eu me lembro de tudo que aconteceu. Eu quero justiça contra esse cara. Gente, vem a edição seguinte. Basicamente, o cara consegue fugir. O Dr. Dodge acaba sendo morto na frente do quarteto pra enganar o quarteto. Então o quarteto tira a atenção do Homem Psíquico e acaba, né? Meu Deus, o que tá acontecendo com esse cara? E o cara simplesmente desfaleça. Depois o Reed dá uma explicação de que ele podia ser uma cópia feita pelo Homem Psíquico. Não fica uma coisa extremamente bem explicada, mas eu falei, beleza. Era como se fosse um metamorfo criado
da bunda, como se fosse um clone, e aí agora morreu. E o Beyonder, que é um ser que está relacionado às Guerras Secretas, estava lá. E pro Reed aquilo é extremamente importante. O cara tá na Terra. E por mais que eles não possam bater de frente, porque o Beyonder é um ser extremamente poderoso a nível celestial, eles querem entender o que o cara tá fazendo aqui. E o cara some. E o Reed quer estudar isso. Gente, a Sul chega, bota o pau na mesa e fala: é o seguinte... Eu vou começar pelo fato de que o Reed queria o Beyonder e ela responde assim: não, eu não entendo o que você quer e não quero saber o que ele pretende fazer. Deixe os Vingadores se preocuparem com isso. Deixe o Homem-Aranha, a Tropa Alpha e os X-Men cuidarem dele. Reed, você não entende mesmo. Você só sabe pensar em invenções impossíveis ou ameaças incontroláveis. Eu já cansei disso. Eu passei boa parte da minha vida adulta seguindo você em incontáveis batalhas, arriscando tudo e todos que eu amo para salvar o mundo toda hora. Bem, agora é a minha vez. Você não entende o que o Homem Psíquico fez comigo, agindo por intermédio do seu peão, o Monge do Ódio. Ele entrou no fundo da minha alma, ele agarrou meu coração, Reed, e o distorceu e o transformou em algo ruim. As mulheres sabem muito bem o que é uma ameaça da agressão física. Muitas passam a vida inteira sendo atormentadas por esse medo devorador, mas nenhuma mulher nunca foi agredida como eu fui. Fisicamente, eu estou bem, mas a minha essência, a minha alma... Você não vê, Reed? Será que nenhum de vocês entende? E aí o Reed fala: não, beleza, temos que fazer justiça, eu entendo você. E ela fala assim, ó: não, justiça não, eu não estou interessado em justiça, Reed. O que eu quero é vingança. Irmão, nessa hora eu fui pra estratosfera e voltei. Eu fiquei hypadaço. Tipo, por mais que estivéssemos falando de um assunto extremamente pesado, e eu gosto muito de como o Joe Barney toca no assunto, como ele fala sobre mulheres que passam por esse tipo de coisa, e sobre o que a Sue está sentindo no interior dela, você sente a noção do peso, do poder, você sente noção do que ela perdeu, da força, do impacto que isso teve sobre ela, sabe? Isso é muito poderoso, isso é muito legal, eu gosto de como isso é bem tratado, mas ver ela com uma cara de raiva falando: eu quero vingança, não quero justiça, irmão, é aqui que você vê que a Sue, ela não está mais no controle da mente dela, tá ligado? Tipo, você vê que ela passou do limite, mas você entende ela. E é isso que torna tudo mais empolgante. É aquela coisa que eu falei em outro vídeo de heróis certinhos. É tudo mais empolgante quando aquele herói que normalmente é suave fala: eu quero vingança. Então, meu Deus do céu, foi muito bom. E aí o Reed, ele percebe. E nessa, todo mundo percebe, tá? A She-Hulk, o Tocha Humana, todo mundo chega no Reed e fala: Reed, você tem noção que ela tá meio descontrolada. Você tem noção de que ela pode fazer uma coisa que ela depois pode se arrepender, que a gente não concorda com isso. E o que a gente vai fazer? Aí o Reed fala: mano, relaxa, porque realmente o negócio tá difícil, mas não vai ajudar em nada se eu falar que eu quero ir atrás do Beyonder. A gente tem que realmente tornar essa prioridade. A gente nunca... E aí é legal porque o Reed, ele pensa como marido também. Ele fala: pô, o que ela falou é verdade. Ela sempre deu prioridade para vários momentos em que a gente passou perigo, em que várias coisas aconteceram com a gente. Esse é um momento que é muito pra ela, é muito interior dela, é muito sentimental. Eu devo demonstrar que eu me preocupo, que eu amo a minha mulher, então eu vou com ela nisso, entendeu? Então é legal, porque o Reed, ele tá sendo racional, mas ele tá entendendo que é um lado emocional que ele precisa ter afeto, que ele precisa dar atenção. Então eles vão. Gente, eles vão pro espaço, a She-Hulk fica: meu Deus, vocês estão tratando isso aqui como se não fosse a coisa mais importante do mundo. E a She-Hulk... Mano, a Mulher Invisível até dá uma resposta de brava assim nela, do tipo assim: irmã, a gente faz isso daqui, ó, a cota, você é novata, você nunca viu, mas agora você vai ver que o negócio é assim mesmo, a gente viajar pro espaço é normal, entendeu? É tipo isso que a Mulher Invisível fala. Eles chegam no planeta, eles são capturados. A Sue acorda num mundo, e é pesadíssimo, onde o Reed tá tratando ela igual realmente ele tá tratando nos quadrinhos. Só que assim, as coisas vão piorando, porque do nada o Tocha Humana morre, então ela perde o irmão dela. Do nada o Coisa morre, ela perde o irmão dela. E é doido, porque o Reed vai falar: Sue, isso foi culpa sua, a gente perdeu por sua causa, era só você ter me ouvido, era só você ter me obedecido, por que você tinha que querer agir como uma mulher feminina independente, sabe? Ele joga uma questão dessa muito pesado, e a Sue, ela vai se encolhendo, ela vai se diminuindo. Ela fala: não, beleza, Reed, você tá certo, eu não devia. E o Reed continua a dar cascudo nela, e você fica bravo, daqui a pouco o Reed tá morrendo. A Sue perde todo mundo. Do nada aparece a família dela também tá morta, então ela tá super, amedrontada. E do nada o Homem Psíquico acorda, gigantão assim, tá controlando geral e mostra que ele tá controlando a mente da Sue Storm, que pra ele tá dando muito gosto aquilo, sabe? Trazer esse ódio pra ela, trazer esse sentimento de ruindade, ao mesmo tempo mexer com as emoções dos personagens, mas principalmente estar alterando tanto as emoções da Sue. Então, gente, ela se sente ainda mais violada, sabe? A situação fica ainda pior. E aí, enfim, resumindo,
O Reed literalmente sai pela cápsula que ele tava preso por uma coisinha de ar, fiozinho assim, então tipo, ele fica dessa finura aqui pra poder passar, sai, pega o cara de surpresa, arranca a cabeça, eles conseguem prender ele por um tempo, mas ele acaba fugindo, e o Reed, ele do nada fica meio amedrontado, assim, ele fica tipo assim, mano, e agora? Ele sumiu, como é que a gente vai conseguir sair dessa situação? A gente não sabe onde a She-Hulk tá, porque sim, a She-Hulk é capturada, mas ela vai pra um outro canto do que o quarteto, né, difere. Acho que porque principalmente o Homem Psíquico, ele queria pegar o quarteto original, e a She-Hulk não fazia parte desse quarteto original. Mas enfim, ela tá em outra área. Aliás, tem uma edição que começa com ela tá tipo acabada. E ela tá sendo tratada como escrava. E ela vai saindo da situação de uma forma muito pica. Então, tipo assim, pô, nossa, do caramba, tá ligado? Até na arte, assim, tá lindo. E enfim, de qualquer modo, o Reed tá estranho. Então ele fala assim, ó, gente, vamos se dividir pra lidar com isso. A Sue vai pra um lado, o Tocha vai pro outro, mas você tem um sentimento estranho, tipo assim, mano, o Reed ele tá muito emocional. O Reed é mais racional pra essas coisas, sabe? Tipo, acontece uma situação meio ruim, ele pode ser abalado, mas ele vai pensar com a cabeça do tipo assim, pô, não, a gente tem que fazer isso porque isso é o certo, porque isso vai levar pra aquilo, isso vai levar pra aquilo, e por aí vai. E enfim, do nada, o Homem Psíquico aparece, pega o Reed e fala assim, ganhei, era isso que eu tava planejando, eu sabia como eu ia conseguir pegar vocês, porque vocês iam ficar muito frágeis, não sei o que, e do nada, ele é pego de surpresa, do nada, ele perde o ar, do nada, ele é jogado contra a parede. E aí, a Mulher Invisível se revela, fala que nunca saiu dali, ela percebeu que o Reed estava estranho, então ela ficou invisível para poder vigiar, sabendo que poderia acontecer alguma coisa, ela pega o cara de surpresa, e aí, meu amigo, é a hora que ela fala assim, Homem Psíquico, você nunca mais vai fazer o que você fez na sua vida, você nunca mais vai agir deste modo, simplesmente se prepare. E aí, meu parceiro, do nada você ouve ele gritando. Ele grita, a She-Hulk ouve, o Tocha Humana ouve, eles estavam lá pro caramba, eles saem correndo pra chegar e do nada só aparece a Sue e o Reed. E a Sue fala, eu resolvi o problema. Gente, vocês têm noção que a edição acaba e a gente não vê o Homem Psíquico. Mas a Sue deixa muito claro que ela queria muito se vingar, que ela queria muito libertar todo o sentimento de raiva contra ela, mas ela sabia que isso ia tornar ela pior, que isso ia tornar ela de igual para o cara, então ela não se deixou cair para isso, mas ela fala que ele nunca mais vai ser um problema. Então me traz a sensação de que ela fez alguma coisa de ou mexer com os medos dele, ou de trazer uma ameaça realmente sufocante com os poderes dela, do tipo assim, ó, se você vier de novo, eu juro que eu faço isso aqui pior. Porque, mano, do jeito que ela dá a entender, parece que ela, tipo, entrou na mente dele e nunca mais vai pensar na vida dele, entendeu? Tipo assim, como se ela tivesse criado um campo de força na cabeça dele e aquilo nunca mais ia sair dali, e se saísse ia explodir, a cabeça dele ia explodir, não sei. Fica no ar. Mas foi uma coisa que passou na minha cabeça, entendeu? Só que eu não sei, porque eu acho que campo de força ela tem que ficar controlando. Então, tipo assim, não teria como ela ir pro espaço ou ir pra outra realidade e continuar controlando esse bagulho no cara. Mas ela indica que ele nunca mais vai voltar. E então, ela chega no quarteto, é tipo literalmente a última edição, e faz o seguinte discurso. Agora eu percebo muitas outras coisas. Coisas que eu acho que estive tentando adiar, deixar de lado. Coisas como amadurecer, talvez. O Homem Psíquico fez mais do que corromper minhas emoções. Ele me forçou a contemplar os recantos mais profundos da minha alma e me obrigou a encarar quem eu sou e o que me tornei. Quando fomos atingidos pelos raios cósmicos, ganhando nossos superpoderes, mas perdemos alguma coisa. Uma inocência, uma ingenuidade infantil. Por muito tempo eu tentei viver como se ainda fôssemos as pessoas de antes, como se eu ainda fosse a mesma. Mas não sou. Não depois de tudo que aconteceu conosco, nem depois do que o Homem Psíquico fez comigo. A garota invisível não existe mais, Reed. Ela morreu quando o Homem Psíquico distorceu sua alma. A partir de agora, eu serei a Mulher Invisível. Sentiu o drama? Sentiu o peso? Olha essa frase, sabe? Olha o fato dela falar que, tipo, pô, existiu uma inocência, eu queria ser a garota invisível porque eu queria me prender ao que eu era no passado, a quando a gente foi atingido, que eu era realmente uma garota naquela época. Mas eu não sou mais isso, eu sou uma mulher diferente, eu estou mudada agora. E principalmente esse cara, ele invadiu a mim. E eu não sou mais uma garotinha, eu já sou uma mulher para lidar com as situações. Então é legal porque eles impõem essa parte
do que esse cara fez pra ela ter essa transformação e dela reconhecer um lado dela do passado. Mas eu acho legal porque não envolve só isso. A gente sabe muito bem, quem leu o Quarteto Fantástico, quem pegou as edições mais antigas até chegar nesse momento, a gente viu o desenvolvimento da Sue. A gente via que a Sue era uma garota que às vezes era tratada de lado, às vezes era tratada só como uma mãe, só como uma mulher que queria a atenção do Reed, só como uma amante, que calava a boca quando o Reed pedia. Então era necessário um momento onde ela realmente se demonstrasse empoderada, sabe? Onde ela saísse disso, onde ela escapasse e ao mesmo tempo ela mostrasse o quão poderosa ela é. Então é legal porque esse arco inteiro, ele faz isso. Ele mostra o nível de poder dela, ele mostra o quanto que ele pode derrotar os outros e ao mesmo tempo mostra o quanto que ela sempre foi atingida por essas coisas, mas eram coisas que ficavam dentro dela resguardadas e talvez exatamente envolvendo com a inocência, sabe? Ainda querendo ser aquela garota, ainda querendo se prender aquilo, mas não dá mais. O Homem Psíquico fez uma coisa que agora alterou, e principalmente alterou porque fez ela pensar sobre várias coisinhas que até então talvez ela estivesse, sabe, escondendo no cérebro dela. E que agora ela fala, eu não posso mais ser deixada ser tratada assim, ser tratada como menos, ser vista como menos. Por mais que ela entenda que o quarteto não via ela como menos, mas sabe quando o sentimento existe ali e ela fala, eu não vou deixar mais esse sentimento me abalar, porque agora eu vou ser diferente? Basicamente é isso que ela sente e é aqui que rola essa virada, é aqui que rola essa mudança. E é do caramba, porque se você vai ler edições do Quarteto Fantástico mais atuais, mais próximas do agora, a Mulher Invisível, ela é muito mais empoderada, ela usa os poderes dela de uma forma exuberante, incrível de ver assim. E ao mesmo tempo, você tem ela como um alicerce do quarteto, sabe? Você não vê ela como menos, você não vê ela como mais fraca, você não vê ela como a mulher em perigo, não, você sempre vê ela como uma das melhores, talvez a mais poderosa. E por mim, nesse quadrinho deixa muito claro que a mais poderosa para o quarteto como um todo. Então, é um fechamento do caramba pra mim, é o melhor arco dessa fase completa do John Byrne, é uma das coisas que é mais conhecida da fase do John Byrne, o John Byrne é conhecido por ser o cara que deu um desenvolvimento melhor para a Mulher Invisível, que trouxe várias coisas que seriam importantes pro quarteto, mas que principalmente trouxe esse desenvolvimento para o personagem. Eu acho que pro Tocha Humana também ele ajuda bastante, ele agrega, eu acho que ele traz bastante coração pro Reed, ele joga o Coisa pra um outro caminho, porque, mano, ele joga o Coisa pra um caminho que eu acho muito interessante, que é o fato de que o Coisa só é o Coisa porque a mente dele faz ele ser o Coisa, sabe? Ele tem problemas psicológicos que necessitaria terapia, que fazem ele continuar sendo Coisa e não conseguir fazer a mudança de Ben Green para Coisa, sabe? Então é uma coisa psicológica. Porém, me parece que ninguém nunca desenvolveu isso, porque eu vi isso só aqui, e todos os outros quadrinhos que a gente vê do quarteto atualmente, o Coisa é o Coisa. Ele nunca volta a ser o Ben Green. Então, sabe, parece que é algo que ficou aqui, mas ele jogou para ser desenvolvido. É uma pena, né? É interessante. Mas eu entendo, porque talvez para não ficar comparado com o Hulk, né? E o Tocha Humana, que todo mundo fala que é o cara galanteador, que pega geral. Não, cara, ele é o cara que tá buscando entender quem que ele é nesse time, qual que é a relevância dele. E ao mesmo tempo, se apaixona aqui pela Crystal, dá errado. Se apaixona pela outra, vira Arauto do Galactus. Aí se apaixona pela mulher do Coisa. Só que aí o Coisa foi embora. Aí o que ele faz? Ele consegue, ele pega ela. Mas aí, vale dizer, tá? Ele não pega de uma forma como se ele fosse um otário. Eles realmente se apaixonam, tem todo o desenvolvimento, tem várias edições. Ele se sente em conflito muitas vezes por conta do Coisa. Então, enfim, é perdoável o que ele faz. Cavalo. No entanto, obviamente, o desenvolvimento mais claro é o da Mulher Invisível, principalmente por conta deste arco como um todo, mas que, enfim, leva pra sempre, entendeu? Depois você vê que ela tem um visual diferente de corte de cabelo, então é quase como se o próprio autor estivesse pensando nisso, tipo assim, pô, agora ela é uma outra mulher, agora ela mudou, ela tem que ter um cabelo mais empoderado, então é um cabelo com um visual bem mais punk, assim, bem mais jogado pro lado, você vê que perde uma coisa mais angelical e bonitinha e fofinha de princesa que ela tinha antes. E bom, depois disso os personagens lidam com outras ameaças, nenhuma que seja tão marcante, a não ser aquela do Tocha Humana, e bem perto do final eles encontram um lugar super fechado que parece Under the Dome, que quem entra, o tempo passa diferente lá dentro. E aí eles entram. E lá, cara, eles são cultuados, são amados, é bem interessante, assim, é a parte que eu acho que foi, novamente, voltou a ser interessante, assim, em relação às histórias de algo que a gente pudesse se lembrar depois, né, em relação às histórias do quarteto, da fase do John Byrne como um todo, não chegar aos pés da outra, porque, mano, porque eu acho que a outra é legal porque ela passa uma tensão. A Malice de primeiro eu não reconheci que ela é Mulher Invisível. E aí o bagulho foi piorando, depois ela queria vingança, então o negócio foi indo pra um caminho que eu falava, caraca, eu só paro isso daqui quando terminar esse arco. E, literalmente, só quando terminou o arco que eu parei a minha leitura. Porque a do Tocha eu lembro que eu fui ler em outro momento. Mas enfim, essa história no final é bem legal, sabe? Tipo, eles vão pro lugar que eles são cultuados, depois descobre que o cara parou no tempo, ele queria fazer um negócio que era pra, sabe,
esperar o povo evoluir, mas aí fez o contrário, eles evoluíram primeiro que o nosso povo. E aí dá uma merda colossal ali, mas eles conseguem resolver. De qualquer modo, é bem interessante a história como um todo, e o final é feliz. E o quarteto termina bem, sabe? Não tem Valério, o Doutor Destino não voltou à vida, e é isso, né? Fica pro próximo escritor que assumir. Eu só sei que depois o John Byrne fez uma história chamada A Última História do Galactus. Gente, vocês me acreditam que essa história não tem fim? Criminoso! O bagulho termina, tipo assim, faltando uma edição. Eu fui lendo, negócio interessantíssimo, da hora, com uma arte totalmente diferente, bagulho psicodélico, assim, bonito e ao mesmo tempo interessante. Do caramba, é só o Galactus e a arauta dele, que era literalmente a última arauta que a gente viu, não sei como é que tá hoje em dia, né, talvez seja outro. Tá incrível, assim, você fala, cara, pra onde isso vai? Daqui a pouco ele tá reencontrando o passado dele, eles estão viajando, parece que eles vão encontrar Jesus, mas daqui a pouco encontra o Vigia. E aí o Vigia fala, você tem que conhecer o seu criador, né? E aí, acaba. Tu vira a página. Aconteceu um problema que essa série foi cancelada, o John Byrne nunca voltou pra continuar e terminar essa história. Gente, o bagulho... 89, 88, alguma coisa assim. Gente, o John Byrne tá vivo até hoje. Pô, não é possível. Por que ele não fez isso? Nossa, que ódio, eu preferia não ter lido, gente. Que agonia que foi aquilo. Depois, várias historinhas mais além, assim, porque enfim, eles querem trazer tudo que o John Byrne escreveu e vários extras, até uma entrevista com o próprio autor que eu achei bem legal, de planos que ele queria tratar com o Quarteto Fantástico, de modos como ele pensa as coisas, e depois várias fotografias assim, muito, muito bonitas. Então enfim, gente, como fã do Quarteto, esse ônibus valeu pra caramba, principalmente por conta dessa fase, eu acho que ela valeu o ônibus inteiro, porque por mim, o volume 1 é muito mais divertido, é muito mais interessante, eu acho que tanto por ter o Coisa, quanto que por o Dr. Destino estar vivo e protagonizar várias histórias. Mas de histórias marcantes, eu acho que eu lembro mais das histórias que tem aqui. Até porque, no comecinho, lembra que eu falei que o Reed sumiu, que a Sue tava indo atrás? Gente, o Reed vai pra um julgamento. Essa edição é pica. O Reed vai pra um julgamento intergaláctico. As pessoas querem falar que ele tem que morrer porque ele salvou o Galactus e o Galactus devora mundos. E aí, quem ajuda o Reed a se escapar da situação toda é o fucking Odin. Cinema HQ, né? HQ. Mano, do caramba, sério mesmo, essa edição é sensacional. É muito mais memorável pro meu arco da Sue, porque, enfim, é um arco, né? Durou mais edições e eu achei do caramba. Mas essa edição do Reed é pica e, se eu não me engano, você encontra ela em listas, assim, de histórias do Quarteto Fantástico. Então, enfim, ela realmente é muito boa. Mas o foco que eu queria trazer aqui é pela Sue, porque é uma personagem que, enfim, eu acho que valia esse vídeo como um todo, principalmente tendo um filme que saiu recentemente do Quarteto Fantástico, onde finalmente valorizou a Sue e mostrou o quão braba ela é, né, a ponto de derrotar o Galactus sozinha. Aí exagerou um pouquinho, mas beleza. Enfim, focando um pouquinho mais no ônibus, a escrita do John Byrne, por vezes, acaba realmente sendo cansativa, não só pelo grande texto para explicar o que está acontecendo, como pelos termos científicos que acaba utilizando diante do grupo com o qual está lidando. Então, mesmo que traga histórias divertidas e até memoráveis para o quarteto, também apresenta não ter uma habilidade de escrita que o Stan Lee apresentava 2 décadas atrás com o Homem-Aranha. Ou talvez o Stan só seja um ótimo escritor com aracnídeo mesmo. Dito isso, conforme você se acostume com a didática, o núcleo gigantesco de diálogos em uma página deixa de chamar a atenção e o que te prende, e isso vem conforme as edições passem, é a mente inventiva do autor ao trabalhar a equipe em aventuras pra lá de inesperadas, começando com algo simples como o Tocha Humana ser capturado no meio de uma corrida e passando para o edifício Baxter voando para o espaço, uma viagem temporal levando ao encontro do pai do Reed e uma vilã surgir controlando a raiva de todo ser humano existente. Contudo, nada consegue ser mais atraente do que a seriedade encontrada para falar sobre alguns temas pesados, seja perder algo que você não tem controle, a busca por se encontrar, melhorar a partir da solidão, ou o fato de crianças partirem por consequência da falta de atenção. Já a arte é belíssima. O John Byrne está por trás da arte toda, do quadrinho como um todo, do volume como um todo, tal qual ele esteve no primeiro volume, e ele não mede esforços em trazer uma dimensão exuberante para seus personagens, suas ações, e toda a parte cósmica, aventuresca e viajada que cerca esse universo. O nível de detalhes e cuidado chega a ser impressionante, pensando que era uma pessoa que estava dando conta de diversas fases naquele momento, e aqui tanto escrevia quanto desenhava. Mas o melhor de tudo é notar sua evolução ao comparar com o volume 1. Os personagens ganham mais personalidade, um rosto mais quadrado, um corpo mais formado. Existe uma replicação bem menor do que o Jack Kirby uma vez fez, e uma autoralidade que deixa a arte bem mais bonita. Sendo o auge exatamente o arco que eu abordei nesse vídeo.
mas vale dizer, principalmente pela presença de Glynn Oliver nas cores, que deixa tudo mais vibrante e atrativo, e pela arte final feita pelo Jerry Ordway, que dá esse toque sombrio e maravilhoso que o arco em si precisava. Eu cheguei a anotar 2 erros no ônibus, mas acabou que depois eu encontrei outros e eu simplesmente só vi que eram coisas banais, sabe? Tipo, eu parei de dar atenção pra isso, depois nem teve muito mesmo, eu ignorei. E como eu tava lendo muito esporadicamente, gente, eu comecei a ler esse ônibus em janeiro, fevereiro desse ano. E eu fui terminar, tipo assim, começo de agosto. Então, enfim, é uma tristeza isso ter sido seguido por esse caminho. Mas eu acabei deixando pra lá, porque, enfim, erro é o de menos, né? Vai ter alguma coisa gráfica aqui, não afetou na minha leitura, no geral, realmente não afetou. O que eu posso dizer é que várias vezes eles usaram porquê na frase ao invés de pelo qual, quebrando totalmente o meu ritmo de leitura, porque eu automaticamente me corrigia ali, sabe? Porque eu pensava que caberia ali. Então eu ficava, não, gente, pelo qual, pelo amor de Deus, fica muito mal. Do nada, sabe, por quê? E eu ficava, tinha que ser pelo qual. E dito tudo isso, tal como eu fiz no primeiro volume, eu vou destacar aqui as melhores edições deste volume. Caso você leia, né, caso você compre esse Omnibus 2, você vai poder ter uma noção de quais eu mais gostei de ler e quais também talvez você possa comparar comigo. Também gostei dessa, ou nossa, não tava esse número, que eu gostei bastante. Enfim, é isso. Galera, pra quem viu o vídeo até aqui, eu agradeço de verdade. Foi um vídeo que ficou bem longo, eu não esperava isso, mas eu acabei me soltando, me exaltando e fiquei muito feliz ao mesmo tempo, porque Quarteto Fantástico é maravilhoso e eu acho que merecia esse tipo de vídeo. E é uma forma diferente também de abordar o quarteto e também de contar uma história que talvez vocês não soubessem. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês curtiram, o que é que vocês sentem sobre a Sue Storm, como, né, a Mulher Invisível como um todo, e o que é que vocês gostaram, talvez não tenham gostado. E se você já leu o Omnibus 2, né, fale o que você acha desse Omnibus como um todo. Você prefere o primeiro? Prefere o segundo? Qual foi o arco que você mais gostou? Por aí vai. Muito obrigado, valeu, e até a próxima com um vídeo gigantesco de HQ, porque ultimamente eu tenho feito desse, né. Caso não tenham visto, um do Demolidor ficou muito, muito legal e o link estará na descrição. Valeu, falou. Não esquece do like, hein, ajuda.